Temos uma entidade reguladora. Vai haver... E nesta matéria de recursos de Estado... Os administradores têm que ser, na verdade, isentos. Ali na Cabo Verde não tem respeito com o seguinte: o povo fica a falar. Por isso que é importante que autoridades cumpram seu Com papel. essa perspectiva, Cabo Verde reitera perante esta Assembleia o seu firme propósito. Espaço à Nação. Entre o debate que Cabo Verde precisa e o debate que os cabo-verdianos querem escutar no ponto do rebuçado. Política, economia, sociedade, educação, cultura, desporto e muito mais. Porque a nação faz-se do debate de ideias, da troca de opiniões, no limite das liberdades individuais. Espaço à Nação, um programa de José Mário Correia. Saudações a todos os rádio-ouvintes, nós somos a Rádio Alfa. Hoje vamos debater o tema assédio sexual, assédio moral e laboral nos locais de trabalho. Recordo desde já que na semana passada o Jornal A Nação trouxe a público revelações gravíssimas com denúncias envolvendo o alto quadro do Banco Mundial. Quadro esse afeta as estruturas laborais cabo-verdianas. Nesta reportagem, 2 funcionários denunciam práticas de assédio sexual, assédio moral e laboral e tráfico de influências. Vamos, neste debate e durante as próximas 2 horas, procurar entender todos esses conceitos, a sua aplicação prática, os condicionalismos que tornam possíveis esses atos, mas também escrutinar o seu alcance no íntimo das denunciantes e das vítimas de um modo geral, muitas das quais sucumbem a abraços com transtornos psicológicos graves. Para o efeito, convidamos Jacob Vicente, diretor do Centro de Atendimento Psicológico, e a quem cumprimentamos. Muito bom dia, Jacob Vicente. Bom dia, obrigado pelo convite. Obrigado também por ter aceito o nosso convite. Paulino Muniz, da Rede Laço Branco, de Cabo Verde. Muito bom dia, Paulino Muniz. Boa. Cátia Marques, coordenadora da área de VBG do ICIEG. Muito bom dia, doutora Cátia Marques. Bom dia. E muito obrigado também por ter aceito o nosso convite. Obrigada a nós pelo convite. E esperamos cá tê-la mais vezes. Obrigada. E volto a lembrar que o debate é aberto ao público. Sintonize-nos, pois, 89.9 na Praia, 99.6 em Santiago Norte, 96.7 em São Vicente, São Tomé e São Nicolau. Poderá também participar através dos seguintes contactos: 979 95 95, 979 95 95, mas também através do 930 3005, 930 3005. Posto isto, vamos ao debate. Começo por si, Jacob Vicente. O que é considerado assédio sexual, assédio moral? Qual a interligação? É a única senhora que está aqui. Eu e Ciego. Sugiro que mude a direção. eu já vou ter até a doutora Cátia, mas antes queria, Jacob Vicente, que me fizesse uma abordagem do que é que nós podemos considerar assédio sexual e assédio moral. E também, se calhar, qual a sua interligação, a interligação entre estas 2 práticas, e claramente reprováveis, suponho. Nós não fazemos... Bom dia mais uma vez. Cumprimento ali Paulino, que é mano, Cátia também, e a equipa da Nação. Obrigado pelo convite e parabéns para o tema. De facto, assédio sexual e assédio moral tem estado na literatura, no hoje, está dado teu ênfase, ao mesmo tempo que ele é negligenciado ou ignorado. É práticas que na Cabo Verde extremamente está a fazer parte, acho, de nossa sociedade sociedade institucional, e são vítimas normalmente completamente ignoradas. Uma vez que a lei está falando, direito da perpetuação de flagrantes, né? E assédios, quer moral, quer sexual, é algo difícil de comprovar. Por isso que vítimas, deixa vez que a denúncia não para medo, mas para modo de constituir aquele processo. O processo é doloroso, ele expõe-se a cabeça, deixa vez está se sentindo obrigado a sair de trabalho, e abandona o lugar de trabalho, muitas vezes fica prejudicado na tentativa de arranjar o próximo trabalho, e esta fica completamente exposto com o marido, com o filho, com a sociedade. Bom, a mim ainda trabalha assédio moral e sexual, não da perspectiva jurídica, obviamente,
O simples facto de Kátia de trabalhar junto com Kátia e me fazer um elogio está bonita, é um elogio. Mas a hora que me fala está bonita, boca que ali, olho que ali, polpa que ali, tem bom Johnson, já entra na campo de assédio moral, né? A hora que você mostra algo assim, tem uma mulher assim boa, sem querer que outro, Johnson entra no campo mais sexual. E tinha pessoas está achando que ele é brincadeira, pessoas está achando que ele é normal. Não sabe mais que tem, mesmo que tem compromisso, enquanto pessoa, enquanto você tem que respeitar, tem que ter um determinado limite. Então, tem pequenas subtilezas que pessoas estão falando. É por isso que quem é que está sede, alguém que é acusado, ele tem de bem para público, senão é completamente falso. É que a verdade é aquilo que a pessoa está falando. Mas você imagina assim, mulheres do nada, até que vítima bem denúncia, é porque já tem um cargo, já tem antecedentes para trás. Então é algo que psicologicamente está feita e de que maneira e vítimas. E é incomensurável que está para medir até que ponto que está feita pessoas. Primeiro tem a ver com a educação que você recebe na casa, né? E tem a ver com a necessidade de manter aquele trabalho para termos compromissos na vida. Então entra em jogo um conjunto de conflitos que na psicologia não chama intrapsíquicos, que o bom mesmo entre aquilo que você aceita e aquilo que você meste, né? Então ele é tão profundo. Na minha perspectiva, tem estado a discutir esse tema ali de uma forma muito superficial, de uma forma muito baseada no direito, na lei, quando é o sujeito que está por detrás, é um ser humano que está por detrás, né? Então esse tema, eu estou de parabéns, então espero um debate também ser bastante profundo de facto, porque acho que se não é pergunta assim, quem é que faz lei, normalmente que tem uma equipa multidisciplinar por detrás, que é para explicar todo, hora que não te pode pedir assédio moral e sexual, não se te pode pedir construção cognitiva desta conduta na sociedade cabo-verdiana, ou seja, como é que o sujeito, como é que nós processamos estas práticas e pela forma como nós processamos, nós agimos. Não é algo tão fácil, não. Então, quando o sujeito é acusado, significa que a nível da sua construção cognitiva, a forma como ele avalia os valores que estão na base da prática, tem a ver ou não com a sua educação. Então não é algo que essa foi só para uma dele ministro, só para uma dele diretor-geral, só para uma dele PCA. Não. É muito mais tem a ver com a construção do sujeito. Ok? Muito bem. Jacob, ainda... Sim, Kátia, sim. Fala aqui de um aspecto que é super importante, a hora que nos fala de questão não só do assédio, do VBG e outros crimes que têm como base questões sociais, não é? É que muitas vezes é que não está a fazer lei e legislação, não está foca só no crime em si, não na causa do crime em si. Então, a hora que não está a falar a questão, por exemplo, do assédio sexual, é super importante não ter em mente aquilo que está na base, que é a questão de relação do poder entre quem detém o poder e quem não detém o poder. E o porquê que quem não detém o poder aceita a questão do assédio. Sim, é aquela questão de empregador e empregado. De empregador e empregado. Nós lei, ele é um bocadinho, pode falar, é que até abarca todo tipo de assédio. Por modo de assédio, é que só entre o empregador e o empregado, não tem assédio entre colegas. Mas nós lei que até fala disso. Até refere só ao assédio sexual quando quem detém do poder assediar sexualmente o subordinado. Para isso mais aquilo. E o assédio moral é quem também que tem o poder, que está sentindo, né, no poder ou no dever, por exemplo, de humilha, de critica, de fazer isso, mas aquilo com o seu subordinado. Então, negligencia um bocadinho tipos de assédio que tem, que é entre funcionários, né? Linha horizontal, né? A mim, por exemplo, por ser colega de Paulino, não assedial. Mas perante a lei é que é assédio. Então, é algo que merece ser revisto. Ele é mais pacificamente aceito até. Não, tudo dois entre aspas, ele aceita porque tem a ver com questões sociais, culturais, de educação. Porque o homem, não está falando do homem, o homem ou a mulher, né, não tem certas permissões, entre aspas, dependendo do género. Então, nesse caso, um homem assedia uma mulher é considerado, em termos sociais, como algo normal. Então, a mim, encatou ele como um crime.
às vezes a própria vítima está dura que chega a consciência de que ele é um crime. Então, por isso que ele é algo que tem que ser discutido, mas discutido sem efeito, sem... Fala mesmo claramente daquilo que é. Porque muitas vezes, quando uma vítima denuncia, ela é que é a culpada, ela é que é julgada, é ele que no final fica mais prejudicado ainda por ter denunciado. Por isso que nunca tem denúncias de questão do assédio, nem moral nem sexual. Então é importante não falar sobre isto de questões sociais que está no meio de tudo isso, porque só a lei não vai resolver isso. Paulino, só para depois. Questão de assédio moral, ele é gravíssimo. Sim. Ele é gravíssimo. Paulino trabalha comigo, dia de 8 horas de trabalho. Eu estava em casa, eu só fazer outros cursos, ainda falei, não, eu estou bem. Não entendo trabalho. Há um conjunto de ameaças não explícitas, né, que, entretanto, ele entende para meias palavras, entre linhas, que se é bem. É por ser penalizado. É por isso que pode acontecer alguma coisa. Né? Tem um conjunto, é por isso que hoje nós papel de burnout. Exaustão que o sujeito chega no contexto de trabalho, que é um estresse crônico, o sujeito, que e burnout está adquirido no contexto de trabalho. Mas, a hora que o bem analisa burnout, hoje tudo que ele faz e disse ele está cheio de... está envolvido para contextos de assédio moral no trabalho. Você imagina alguém está falando assim, não, minha maior transtorno na minha vida é a hora que é dia domingo. Sexta-feira não está contente, quinta-feira de tarde. Mas domingo é um dia que ainda começa a ter surtos. Justamente pensa para ver Você próxima pensa semana, naquele uma chefe semana de tal, naquele repetição chefe tal, você está pensando na Mónica, você também arranja formas de contorno a determinados chefes, determinados colegas. Então, assédio moral, ele é terrível. E não tem pessoas que já tentam suicídio. N pessoas que já tentam suicídio por causa de assédio moral. Então, melhor que não sinceramente, ainda fico um bocadinho chocado, triste, espantado, mas pronto, práticas também. Tem alguém que trabalha no centro hoje em dia. Quer dizer, como é que está fazer esse debate de uma forma tão vazia? Tão vazio mesmo. Uma pessoa está sofre de verdade. Agora, quando uma pessoa... na verdade a situação é bem complexa. Não, quando uma pessoa está tentando trazer vida para maior causa de trabalho, para maior atitudes e comportamentos que estão nesse contexto laboral. Então, ele levou a pensar, tchau. Né? Aqui, claro, tal pessoa, não, eu abandono o trabalho se não tinha bom trabalho. Né? Ninguém que trabalhou aquilo que sai por detrás, né? Causa. Mas pronto. Cátia, não está para já, Paulino. Cátia, diga-me só uma coisa. Enfim, fez referência a essa espécie de diferença, se quisermos, entre o assédio moral entre o empregador e o empregado, mas também há o assédio horizontal, como você disse, Sim. ou seja, que acontece entre colegas de trabalho. Isto não é muito denunciado, não é muito conhecido entre nós, mas, enfim, eu vejo que existe. Não, existe, mas nós legislação que até prevê aquele tipo de assédio. Então quer dizer que se minha vítima daquele tipo de assédio ali vai fazer um queixa, nunca tem suporte legal para avançar. Não, que se falou aqui também, mesmo praticante daquele tipo de assédio ali, se leva como uma coisa banal, como uma coisa normal. Não, mas isso é naturalizado. Não é? É naturalizado. Tanto é que ao longo desses anos é uma temática que quase que papeado sobre ele. Não é? Ultimamente, que no Estado começa a debate ainda timidamente, cheio de tabus e preconceitos, não é? Debate essa temática, mas ele é uma prática, por exemplo, o assédio moral não tem uma expressão que está usada há muito tempo, que é pôr alguém na prateleira, por exemplo. É uma prática que é comum há anos. Pessoas estão a trabalho durante semanas que tem nada a fazer, sentar na prateleira, né? Sim, que é praticado mesmo para a classe política, para diretores de serviço, é praticado há anos, e isso acontece. Então, isso, mim também está achando que a questão de tanto do assédio, tanto sexual como moral, tem também um pouco a ver com o perfil daquilo que é o perfil dos dirigentes, não é? Acho que é algo que tem que ser analisado, não é? Mesmo que não está fazendo, por exemplo, questão de treinamento, de formação, porque ninguém já nasce preparado para ser um dirigente. Mas já tem que dar uma pessoa um treinamento, tem que ter uma política claro na empresa de recursos humanos contra o assédio.
não é? Com mecanismos bem claro definidos para pessoas fazer denúncia, que está dando confiança a mim como vítima de fazer aquela denúncia, sabendo que no final, a Camila também fica prejudicada porque teve a ousadia de fazer uma denúncia. Então, isso ele é uma questão complexo que envolve vários aspectos e que muitas vezes nunca estou gel. Não está hoje, simplesmente a vítima, o que a vítima faz para provoca, o que a vítima tinha vestido, que sinal que a vítima dá. Então, é uma questão que está focada na vítima quando não devia ser, mas sim no processo todo. Porque esse é um problema de educação, de comportamento, do perfil. Hoje nunca sabe como é que é feito, mas tem que ter uma análise do perfil de dirigentes e não só para pôr como forma de prevenção da questão do assédio, tanto moral como sexual, porque é algo que acontece, mas pronto. Se não vem de denúncia. Sim. Muito bem. E Paulino, não creio ouviu, mas também creio acrescentar lá, para além de que esses aspectos que caracteriza assédio moral e sexual também no trabalho, que outros aspectos não pode considerar? Hoje, sim, minhas colegas já falaram, fica para fim creme, fica com pouco custo. Mas lembra-me esses dois tipos de assédio, essa questão que está fazendo parte de nossa realidade social e que, infelizmente, ainda nunca tem uma lente que não está apoia para não olhar para não entender. Por quê? Porque muitas vezes uma mulher foi assediada, todo o sistema acaba para penalizar aquela mulher. E não quero trazer para prepara para mesmo bata meu amigo contador de história, bata pega histórias que fazem parte dessa dimensão para entender ou para tentar trazer para que as pessoas entendam. Numa das conversas de formação que se fazia na Ribeira Grande, Santiago, e uma pessoa fala de tal pessoa que foi chefe o tempo todo, fala, senhor Flávio é bom homem. Um senhor alabanta, ele é um monstro, grita, sai de sala. As pessoas meio... Ter comentado há 20 anos atrás, aquela pessoa para pôr no trabalho como professora e teve que fazer sexo. Houve um abuso lá. Ou seja, não percebe. Senhor Flávio é um bom homem. Delegado de educação, vereador, aquele outro. Mas, agora não pergunta quanto outros mulheres que carregam aquela história. E o sistema cataloga isso como a violência que está por detrás de tudo isso. Então, muitas vezes, para não entender esse assédio, não se percebe as histórias que acontecem por detrás. E muitas vezes a invisibilização da história. Um trabalho, me foi gestor há 20 anos atrás, uma pessoa vai trabalhar na minha escola, no interior, e é falando que tinha 4 anos que delegado na praia, na área de um outro município, e está falando que a partir de 6 horas da tarde, me está pondo no trabalho. E come, acabei. Aquele homem falou, boca está não. Mas, não está pondo no trabalho, mas está dando castigo. Dar um carta, ele leva um outro parceiro delegado, de um outro município, está para pôr no lugar mais difícil que tem como castigo. Então não percebe isso. E é para pôr no lugar mais difícil. Portanto, ele é uma história verídica. Verídico. E são situações que nunca te consigo entender, mas te fazem parte de nosso dia a dia. Quem são os agressores? Provavelmente, a maioria de nós, provavelmente todos nós. Às vezes a pessoa que não dá conta. E Gopan lembra de assédio moral. Ontem um jovem falou, trabalha 5 anos numa empresa e larga trabalho. Não tem 2 filhos, não tem renda para pagar, mas entre morre minha saúde mental que trabalha, me prefere bem para desemprego, não sei nem certeza. Nunca sabemos quem está pagando renda, nunca sabemos quem está... Por quê? Porque minha chefe nos últimos anos tem estado pressionando, tem estado humilhando, tem estado já larga trabalho para... Então, é um pouco essa dimensão que é necessária não entende para não perceber esse assédio. Agora, eu queria trazer um outro assédio que lei que está falando de crime.
uma mulher lá estava caminhada. Cátia, você estava caminhada? Você bem, é tudo tranquilo? Ou você sente peso do olhar do homem sobre o corpo? Peso do olhar. Você está lá, você está fazendo caminhada, você sente um homem, você está comendo com o olho. Você está lá, você está fazendo caminhada, é tádia, é aquele outro. Para o homem, está na linha direito. Isso é assédio. Agora, é assédio, que na nova lei é crime, mas é uma violência que traz sofrimento grande e que nunca te consegue medir, que nunca te consegue entender, se nunca põe lente para não entender a realidade social que não tem. São, portanto, outras dimensões. Kátia, deixa-me perguntar uma coisa. Enfim, para ser caracterizado como assédio moral no ambiente de trabalho, essas práticas, digamos assim, negativas, devem ocorrer quantas vezes? Eu coloco a questão porque os especialistas dizem que tem que ser de forma recorrente, ou seja, acontecendo uma ou duas vezes, está tudo normal. Abre-se aqui um espaço para o abusador, no mínimo, tentar. Normal, eu não diria. Bom, é assim. O debate é bilingue. Sim, não, porque tem problema. Sim. Mim que eu considero normal, não é? Sim. Se não há hoje o impacto que um simples chega num funcionário, fala tipo, vou decidir para fazer um nota, por exemplo, inútil, mesmo que seja um vez, te caracteriza como um assédio, sim. O impacto que a palavra tem na pessoa, não é? Então, se um vez por 10 vezes, o impacto vai ser o mesmo. Então, é que é preciso quando disse 1, 2, 3, 10 vezes, porque não se lê que fala de repetidamente, pode ser sim. Mas é que não quer dizer que se mim foi vítima de um assédio uma única vez que me vai fazer que denúncia, nunca está considerado ele assédio. Porque muitas vezes não pode falar, não. E a pessoa é um bom chefe, um bom líder, se calhar hoje está num mau momento, expressa mal, não é? Mas aí entra a velha questão, não é? Expressa mal, mas tipo, mim tem que ter a noção do qual é que é o impacto que a minha forma de falar e trata o outro, o impacto que tem na pessoa. Então, é recorrente, repetido, sim, mas não quer dizer que se a pessoa for assediada uma única vez é que está considerado assédio. Isso já não é que te configura, assim. Paulino, uma vez é normal ou não? Pode achar num dia, enfim, também cheio para o empregador, em que enfim, ganha mais uma hora de trabalhador, enfim, ganha dia seguinte, ou para o coletivo de trabalho ganha dia seguinte, às vezes é preciso. Às vezes depende de ato, pode depender de um conjunto de fatores. Sim. Mas se a agressão física se ainda já como afetada um mês, ainda vai tribunal, ainda faz. Foi um mês que ainda. Foi só aquele um mês que ainda. Agora, danos que isso traz nessa vida, a mim é chefe de Jacó, a mim é gay. Então, não está ali, não está acusando, não está com Jacó na perna. Aproveita. Um mês. Um mês. Trauma que Jacó carrega é um mês. É um mês, sim. Mas, só que o sistema nunca consegue perceber a dimensão da coisa e a forma como as violências acontecem. Porque uma única situação de tanto assédio moral, assédio sexual e outras, leva a trauma que a pessoa pode carregar para a vida toda. E pode levar para em outras dimensões. Então é importante que nós está atento sobre isso, que não percebe o modo que está manifesta. Porque nunca se toda a dimensão do assédio. Só que não se toda e assédio como... por quê? Porque mesmo se bem hoje na lei VBG, assédio está lá. Quanto crime de assédio sexual foi julgado. Muito bem. Jacó, queria também um comentário relativamente a aqueles números de ocorrência, mas também considerando, e tenta ajudar no entender, que na verdade é tráfico de influências no ambiente de trabalho. Ok, muito bem. A sério, eu pago que indivíduo na organizações, na instituições, agora que a instituição que tem uma cultura organizacional, claro, quem entra faz o que quer e como quer. Basta não olhar, se não vai caracteriza quadros não nomeados para ministérios, ministros, para presidentes de câmaras, para PCAs, para diretores gerais. E passa a noite. Perfil de pessoas que entram na
que é o lugar que tem que fazer o concurso, que é nomeação. Basta noite. Que ela é o retrato de país sobre assédio moral e possibilidade de existência de assédio sexual. Que ele é um retrato claro. E que ele está levando a tráfico de influência. É que é normal que se Macate é falando, normaliza a questão de olha, são lugar de assessor, são lugar de aquele, são lugar de aquele, se o conchiflano de tal, que um conchiflano de tal, está dar ele fala, buta boi, buta... E de facto está funciona. Na Cabo Verde funciona. Que não consiga trabalho, que não consiga... Ao ponto de que a hora que o Bobo está comanda um concurso, que o Bobo está fazer um determinado... lidera determinado processo de recrutamento, Bobo fica depois muito mal falado, a pessoa fica com raiva de Bobo, simplesmente fala que você está cumprindo só o regulamento de aquele concurso. Só por isso. Você entende? Por quê? Porque o normal não é isso. O normal é não facilita em troca de alguma coisa. Liga-se a gravidade, portanto. Mas isso que é transversal, enfim, que tem só a ver com trabalhos públicos do Estado. E ocorre também no setor privado. Não, muito no setor privado, no setor público. O que se fala é que nós, é uma sociedade que nunca tem uma cultura organizacional. Nunca tem uma cultura institucional. O sujeito confunde-se com o próprio cargo. Eu sou ministro, eu posso mando. Eu sou PCA, posso mando. Eu tenho a minha própria empresa. Na minha empresa, quem quer trabalhar comigo tem que se submeter às coisas que eu quero. Né? E, então, um amigo que está falando, a morosidade ou a forma muito pouco prática de aplicação de algumas leis está fazendo com que a normalização das práticas continue. Repara, se não se fala de caso de assédio, e tem que ser bem tribunal, e tem que ser julgamento sumário. É que pode Pelo menos devia ser. Devia ser, é que pode ser tratado como algo normal. Mas que tem um assédio, ele é analisado só do ponto de vista jurídico. É que te chamar um psicólogo para fazer análise comportamental daquele sujeito. Pelo menos o agressor e a vítima devia passar assim por um teste psicológico. E falando nisso, né, o assédio moral já nem é que assédio moral já é fazer uma investigação administrativa, já nem é que sim. O que é? Sim. A mim, um certo que mostra mais aquele aspecto de construção... Mas acabou com o diretor, enfim, líder de um centro de atendimento psicológico, enfim, tem um papel lá a desempenhar no sentido de pressionar o tribunal nesse sentido, a tal ideia de não só de julgamento sumário, mas também de alguns batimentos de carga jurídica em detrimento daquela parte de atendimento psicológico. No tem estado a dialogar com várias instituições e não está muito contente porque empresas, não está a trabalhar com várias empresas e ministérios ali na praia, já não está a trabalhar para ilhas. Há uma conversa muito boa entre ali um PCA Chumão, manda mensagem, está falando, olha, não quero falar sobre assédio moral por acaso sexual. Então, tudo é com a mão não tem responsáveis de serviços, não tem um ministro que assume toda a parte do comportamental, para o pessoal dar formação, para o Ministério muda rosto, para muda essa percepção que a sociedade tem de ministérios. Então tem muitos dirigentes também, a bono da verdade, que já abraçam essa causa e que nessas instituições essa luta para fazer uma boa prática, para ter uma boa prática. Agora, tem casos que é cultural. Cátia fala de uma coisa assim, muito importante que eu quero deixar passar em branco, que é a questão da formação dos dirigentes. Então, está a fazer tudo diferença. Também está convidado um indivíduo que academicamente está habilitado para assumir um determinado cargo, mas ele tem instrução, mas está longe de ter uma educação institucional. Vai que está acostumado com ele. E embora que ocupa um cargo, ele tem poderes às vezes que está na boa mão e que nunca sabe lidar com ele. Ele está provocando confusão a nível sentimental, a nível de pensamento, a nível emocional. Ele confunde no desempenho. Então é necessário que tenha formação de facto para dirigentes, que ele é algo que endura da luta para ele. Desde a hora que você chama um ministro, alguém ocupa cargo de ministro, diretores, cargos de responsabilidade, o governo deve ter um programa de formação, pelo menos a nível de ética, né, a nível de moral, que é para mostrar o poder que se tem na mão de facto e o que se pode fazer com aquele poder. Muito não bem. É claro. Paulino, falamos que a Rede Laço Branco tem estado a lidar com esse tipo de questão ali. Onde é que está a aparecer?
Hoje, e, bom, geralmente não tem estado de trabalho basicamente e assédio sexual e assédio moral não tanto, mas não recebe, não tem um produto que é a conversa reflexiva sobre casal e família que é realizado que é realizado para mim enquanto laço branco e que não atende pessoas e que está trazendo as situações. Isso tem um espaço físico, portanto, sim, isso recebe na pessoas. Vila Nova, também online, que não trabalha. E hoje não atende pessoas também em diferentes pontos do país, e não só. E para não entender, muitas vezes, nas formações que não dá, e não acaba para trás, porque dentro de formações, dentro de VBG, e a lei VBG traz o quinto tipo de VBG como assédio sexual, que é um pouco fora de contexto VBG, mas faz questão de trazer. Então, nós temos provocado esse debate, nós temos participado em várias conversas e sobre isso. E não poder ter trazido uma situação de que pessoas te mostram, não te lembra na pico, um rapaz está falando, não, que ele é da lei. E é da lei, mas se uma menina parece com bom bunda, com bom que ele, para um flexio, para aquele outro, que ele é da lei. E um rapaz volta para ele e pergunta, Frana, vou mais jovem ainda, um rapaz de 18 anos, vou mais jovem ainda. Se você está num lugar, vou mais passa, hoje rapazes está falando uma psiu gostosa, querida, moco tá xinte. Ele fala, não, minha mãe não tá mata. Ou seja, não se mãe tá mata, mas na sociedade, de uma forma geral, ele está xinte mesmo. Então, às vezes, tenta trazer essa consciência para ajudar pessoas a perceber essa dimensão, para ajudar pessoas a consciencializar, porque é algo que nunca tem noção e nunca está fazendo com tanta naturalidade. E é da lei, como ele falou. E muitos homens estão falando da lei. Se uma mulher disse curso, se uma mulher está em posição só de mulher, é da lei para fazer isso. E nosso desafio é fazer com que pessoas percebam essa dimensão. E assédio moral, principalmente no local de trabalho, nós, muitas vezes na conversa reflexiva não te recebe casos disso. E que pessoas estão trazendo situações, um pouco aquele que já falou, de alguém e dia domingo para trabalho, não está sofrendo, não está aquele outro, para ajudar pessoas a entender isso. Então lembra caso de uma pessoa que é falando, não está gente burra, não está falando de uma pessoa com mestrado, professora universitária, ela trabalha numa instituição e é chefa, ele é jurista, é jornalista, é linguista, ele é especialista em tudo. Por quê? Porque todo curso aqui vai pega de acordo com ele, de acordo com o seu entendimento. Ele fala, você está ficando cansado, consegue pegar para escrever. Que é um dos aspectos da assédio moral também. E é isso. Mas que a chefe interpreta, mas se colaboradores, burros, incapazes, porque ele tem poder de decidir daquela, e que a pessoa fala, não, a gente burra. Só que aquele que está a ideia de importância que também a Kátia tinha referido de necessidade de forma dirigente. Sim, é necessário forma, é necessário pessoas ser mais humilde, é necessário dirigentes tenham essa preocupação de que caem nessa armadilha. Porque, deixa eu ver, o próprio agressor, quem faz o assédio moral, muitas vezes que tem nem consciência, começa a fazer assédio moral, atos de assédio moral. Então é necessário que dirigentes tenham esse papel de preocupação, de investir a teu. Paulinho deu uma ideia ontem uma pessoa se falou assim, e tem uma instituição que tem um diretor, ele agora que vai pedir trabalho, consultoria, alguma coisa, ele está jogando logo, traz proveito, dependendo de quem está à sua frente. Já vai alguém lá que já afronta com o trabalho para morrer. Ok. Adota, entra, aceita aquela série, então, já afronta com o trabalho naquela instituição. E está feito ali, né? Está feito, vou também se calhar isso aqui é para fazer. A boa, se calhar também isso aqui é para fazer. Então, muito hoje, mas existe uma falta de consciência sobre aquilo que é assédio moral ou sexual muito grande. E então, lembra quando explicamos lei VBG? Estava na formação de lei VBG, quando explicamos lei VBG, em chat. Não, lei está mal feito. Por quê? Porque tem uma situação
que O instinto masculino bem não, ao cima. não, por quê? Porque não é gênero e não te trata tudo igual, lei te fala tudo igual, não. Tem um crime que mim pode cometer com Kátia, uma coisa que mim faz Kátia é VVG, mas Kátia faz aquela mesma coisa que é VVG, com base na gênero. Então, muitas vezes, é necessário não vai entender o que está na base de tudo isso. Por quê? Porque na nossa base de construção social e de gênero, vem do patriarcado, que fala mulher é objeto do prazer e do desejo sexual. Ao longo da história, que não é a mulher, não se toca a Kátia, não se toca um objeto do prazer e do desejo sexual. Não se toca como objeto do prazer. Mas se toca a Kátia, você tem beleza, prazer que te dão, que é outro, que aquela imagem que não tem, que nas Nações Unidas, um senhor falou, se toca a Kátia, você tem filtrar, e um senhor falou, máquina de dinheiro está antigo. Eu falei, me diz, te filtra 50 ao mesmo tempo. Te cataloga. É duas dimensões diferentes. Então, com essa dimensão do patriarcado e de gênero, mulher é objeto do prazer e do desejo sexual. Então, isso faz com que muitas vezes o homem esteja em posição de vantagem e olhe a mulher como objeto, o homem como o objeto do prazer, ou seja, sente prazer, o homem como dominador. Essas duas dimensões. Mas não pode falar que no nosso desafio hoje, não estamos que Kátia falou, estava assim, é que estava na tal hora, comporta assim, tinha tal roupa. Hoje, nosso desafio é trabalhar com a sociedade para mim prende controle a mim, para mim prende ter autodomínio, para poder perceber isso. Mas pode ter, que é uma questão que a pessoa está coloca, será que chefe pode conquistar empregada? E pode. Me como chefe de Kátia, não se gosta de Kátia, separando todas as águas, Kátia, exemplo, só que eu penso em si, eu pode pensar em si. Mas, não fala, sem pôr nada em causa, ele gosta de mim, é bonito, não arranja. Isso cai, mas só fica sério quando não está condicional, quando tem alguma outra pressão. Mas também, pessoas falam, não, mulher usa isso muitas vezes para subir. Isso, Kátia, ele é bem para mim, ele é. Então, muitas vezes é que é assédio em si. Porque mim, como chefe, e Kátia é bem, você está insinuando, não tem poder de escolha, de decidir. Deixa eu colocar Kátia aquela questão. Kátia, foi a questão que colocar o bocado. Enfim, assédio moral. Enfim, Paulino já explicando, mas isso, sobretudo naquele caso em que um diretor, enfim, tudo quanto for trabalho apresentado, e tem uma sugestão mais pessoal que dá e obriga o trabalhador a executar. O que eu perguntar é assédio sexual. Mulher também está a praticar no ambiente de trabalho? Claro. Entre aspas, bom dessa história toda de nós lei, tanto VBG como a sério, é que até do homem contra a mulher, nem da mulher contra o homem. É assédio no geral. É claro que a mulher também pode praticar o assédio, tanto moral como sexual. Agora, a questão aqui é o quê? Os homens vão denunciar o assédio sexual? Aí está uma outra questão. Nossa sociedade permite o homem denunciar qualquer tipo de assédio ou de VBG? Nossa sociedade está preparada para aquilo lá? Ou ele é motivo de chocota? Não é? Imagina. Mas ainda questiona o ângulo. Né? Por quê? Porque, por exemplo, mulher está praticando assédio. E, nessa análise refletiva, um professor universitário, num curso de mestrado, que vem da coisa ali, e uma senhora de seus 60 e 70 anos, mas a senhora é atrevida, é querer rapazinhos. Mas é coisa, pensa bater a folha, pensa aquele, na bem de ter a folha, é pôr a paz mão na perna, é abrir pé, é tenta levar a conversa. E me falou, o professor está muito bem. Ou seja, é um assédio de um professor para um. Mas a relação de poder, ou o jogo, é que é a mesma coisa. E pode ter muitas vezes um chefe, uma mulher chefe, e assediam como homem culturalmente, a missão é lucro. Por quê? Porque no nosso conceito de sexo há um comidor, um comido. É mim que come, é mim que
sociedade está aplaudindo. Então, é tão delicado, é N coisas. Mas, aquele exemplo que dá, assédio de homem para homem, a gay já não pode cozinhar, e que também. Então, existe sim assédio, mas cada caso te tipifica e até toma ângulos, e até toma dimensões diferentes, e essa é a mesma coisa em todos os sentidos, e de um assédio de mulher para homem, na minha interpretação, do que um assédio de homem para mulher. Nesse caso, o que acha é que tem, né? Mas se mantinha a nisso a questão da denúncia. Se para a mulher a questão da dificuldade de denúncia é outra, né? Então fala da questão de não põe a culpa é de ele, né? Mesmo que a situação se está incomodando, ele quer fazer denúncia, você para pensar o que é que os outros vão dizer. Não, se calhar me que provoca, e me vou pensa, não dá algum sinal por acaso, né? Que momento que não dá algum sinal ali? Própria suposta vítima. Sim, ou seja, te reconhece, mas se dá um sinal, mas te legitima. É questão de pensar, enquanto vítima, o que que me faz para aquela pessoa ali pensa, me pode fazer esse tipo de propostas. É uma questão de pensamento que muita, né, reflete no nosso contexto, porque o culpado é sempre a vítima. Muita questão, mais uma vez, é a coisa que tinha vestido, uma que chinta, que batom que tinha, que é uma questão social. Agora, do homem é diferente. Porque imagina, é xinte, né? Todo machão, né? Porque se é chefe ou sei lá quem, se está decidindo, é categoria como um assédio. Esse não pode sair no lucro. Então, na sociedade, de forma que não está programado, formatado, é para não pensar que só as que estão decidindo são mulheres. Porque o homem jamais vai fazer a denúncia, né? Até, entre aspas, que é permitido, é chocotado. Muito então, bem. no caso do VBG, por exemplo, tem casos de homens que estão a fazer denúncia e que está volta para isso, e está sentindo que foi dar devida atenção, me gozar o colo, me valorizar aquilo que é esse problema. Então, não tem que trabalhar, essa é uma questão que tem que começar a trabalhar com a população, de sensibiliza. Né? Não, você falou, e se é que te recebe queixa de homens? Não te recebe, sim, claro, não te recebe. Não te recebe, não tem caminho. Que é uma prática que, isso não foi lei que te foi mulher ou homem, é o geral. Então, muitas vezes, uma tendência que não tem é pensar, não, é violência em termos sexuais, em termos de é só, a vítima é só a mulher, mas não é. Jacó, por que isso continua a acontecer na Cabo Verde? Bom, é claro que é um exclusivo de Cabo Verde, mas se perguntar no caso concreto de Cabo Verde, é nos débil situação económica, é pobreza feminina, é desemprego, é condicionalismo que está propicia isso. Nunca se fala legítima, que está propicia, que cria condições para o homem. Sim. Nós somos uma sociedade machista. Nós não educados, mas quanto mais mulheres no ganja, melhor. Quanto mais pequenas no ganja, melhor. Eu tenho um filho, eu tenho um filho. Eu vou cantar pequenas, não é que pequenas também. Né? E aquela cultura de boi macho, boi homem, boi tem que estar saindo no mundo, né? E mal que está falando, tem aquela expressão ali na Santiago, está falando, a mim tem a cachorro, né? Agora cada um para amar a seca dela, né? Sim. Então é uma expressão fortíssima de Santiago, que te resume tudo isto que você está falando ali. Então, quem é que está educa homem? É mulheres. Então, nós e homens que estão na rua. É meninas que estão fazendo, que estão saindo de casa, estão fazendo as deveres, está aquele outro. Hoje a cultura está muda tchau. Hoje não muda tchau. E nós estamos nesse processo de sensibilização. De mudar aquele ângulo de forma que não está educa nossos filhos. Mas é algo que tem que estar bem de base. Para mim, toda a lei da VBG, todas as coisas importantes. Mas, por exemplo, está falando de VBG, mas no aspecto físico. E você fala, não, o homem que está sofrendo. Não, aquela pergunta que eu faço, Cátia, é extremamente importante. Eu tenho violência simbólica, eu tenho violência psicológica, eu tenho violência patrimonial. Que homens é vítima e de que maneira? E que não se fala. Não se fala disso. Violência psicológica que homens sofrem nesse país é uma coisa terrível. É muito tchau. Mas ela passa, tem tendência para passar despercebido. Né? Bota divórcio, agora se luta se paga, quem que fica com a casa? Qual a tendência? É que homem. É difícil.
Tem uma violência simbólica lá. Então hoje tem muita jogada no processo de separação, pessoas que ficam dentro de casa, que tem mais nada. Muito tempo de jogar com o companheiro. Há uma violência simbólica e psicológica enraizada. Enraizada. Forte, forte, forte. Então, mas a hora que falaram de VBG, está falando só de aquela parte física. E a hora que você fala de assédio, você está falando de algo que é promovido desde mais tenra idade. Porque você tem que ter gancha truque, você marca como homem, tem que ter, embora você tenha uma mulher dentro de casa, você tenha uns filhos, você está por aí voltado. Mas agora que eu sei com colegas, com os amigos, e eu sei num ambiente em que são menininha lá, bonita, você tem que ter iniciativas de mostrar também. Bom, homem, você lá, a pastor, você está hoje a boca né? Então, essa necessidade de estar constantemente te prova colegas, te prova amigos, mas vou também macho, mas vou salama, vou estar xintia, e inclusive, no meio de uma menina, 4 amigos, me vou que te consiga, ele é cultural. Mesmo que sair de casa, sem aquela intenção ali. Alguém também visitou no trabalho. Se achou com secretária, com colega, com funcionária, bonita, se ser simpática comigo, pronto, já vai. É que ele é simpático, é mim que é bonito. E não tem tendência a confundir simpatia, não é? Ser bem atendido, então é uma questão Cátia, também espera, assim. espera, estou explicando aquela coisa de simpatia ali, mas antes eu queria perguntar o seguinte, tinha alguém está a falar, mas está em causa, a propósito disso que já falou, educação do filho homem. Eu queria perguntar se você concorda, se não deve repensar, tendo em conta outras situações, não é? Como o VBG, consumo de droga, delinquência juvenil, abandono escolar, etc., que te afeta mais rapazinhos e de que menina. A mim não tenho duas questões diferentes lá que acaba para não voltar ao ponto inicial que é a questão de género. Ora, que não vem fazer uma análise, por exemplo, de problemas não falo de população de cadeia, não é? Não tem um universo de 1000 e tal 1600 e tal, não tem 27 mulheres. Não tinha há uns meses atrás. 27 mulheres. Na 1600 e tal. Ora, que não pode haver problemas mentais que te decorre de consumo de álcool e droga. Ou que não vai fazer visita, por exemplo, na Granja São Felipe. Ou que não vai lá no Pantera. Ou que não analisa taxa de óbitos, não é? Acidentes de trabalho, acidentes de condução. Então, é tudo, a maior taxa é o homem. É liderado por homem. Até a esperança de vida entre o homem e a mulher, 8 anos de diferença, né? Tudo isso tem a ver com o quê? Com comportamentos, de forma que não vive nos vida, desde o momento em que não nasce até a idade adulta. Formas de comportamento de risco, consumo de álcool, a questão da violência, da agressividade, não é? A questão de usa essa agressividade para não mostrar que nós é homem, nós é macho, não é? Então, tudo isso questão de comportamento, de educação, que está fazendo com que nós, tanto homem ou mulher, nos comporta de uma forma ou de outra. Então, nesse contexto, não está falando, o homem fica, entre aspas, mais prejudicado porque ele é educado para ser assim. Por isso eu perguntava, não tem que repensar a educação não tem que do filho repensar a homem? educação, tanto do filho homem, como também da filha, não é? Por modo o quê? Não é que não te fala a questão de violência. Porque muitas vezes a mulher também não tem a questão de educado para ser uma boa esposa, uma boa mãe, da questão da submissão. Muitas vezes está falado que a maior parte da mulher que permanece na questão na violência é por modo econômico. Muitas vezes não. Sim. Muitas vezes é aquela dependência emocional da forma que não está educado para submissão. Não é só a questão da economia, do poder econômico. Que a dependência maior e mais grave e mais fácil de quebra é emocional. Então, é a forma que não está educado para ser um homem ou ser uma mulher que condiciona todo o nosso comportamento, nossa vida, nossa ação enquanto pessoas. Então, não se fala na feminino, não é? Não tem que falar na feminino, ok, tudo bem que tem áreas que mulheres estão tem mais dificuldade, mas não tem que parar para no hoje também que as áreas em que homens se odiar e trabalhar. Com a questão da criminalidade, do abandono escolar, que é uma coisa grave, ou que não vai para o liceu. Não toda a taxa que tem de abandono escolar de que os jovens, adolescentes, e onde que está? Onde? Não, se não vai ouvir, ainda faz uma afirmação de ser um bocadinho polêmico.
Mas a questão da VBG, é o que está falando, a maior parte da estatística está falando, maior vítima de VBG é minha mulher. Não está falando de que está. Que agressão que mulheres é a maior vítima. Que agressão. Para ter uma estatística disso é importante. Que existe cruzamento de dados. Se homem está na cadeia, mas chupa uma mulher agressor. Se homem está morre, mais cedo para morrer álcool e outras coisas. Se homem está abandona a escola, mais chupa. Homem está mais fora do sistema. Então quem é que está ser agredido mais chupa? Agora que não apanha todos os aspectos do VBG. VBG é que é só físico. Não tem rapazinhos na escola, sistema se negligencia por completo e rapazinhos. É que é normal que no meio não vai fazer um trabalho há pouco tempo. Na 44 e recluso, média escolar é 7ª classe. Rapazinhos até 22 anos. Média de idade 22 anos. Média de idade é 7ª classe. Eles abandonam a escola já há muito tempo. No também todo o liceu de Cabo Verde, 60% no mínimo de população de liceu é feminino. E universidades também. Agora, que lhe entendia o quê? Coisa que não se também faz com tudo que os rapazinhos ali que está fora do sistema escolar. Que tem uma agressão, que ali é agressão simbólica. No mês se reverte quatro, no mês se educa nos rapazes, no mês se reeduca nos rapazinhos. É que só de sair da escola, é que se tem porta, é que se... Pô, mano, me se criar sem ter uma educação machista, uma 7ª classe que abandona a escola, quem é que você também complementa a educação para que nos 18 anos vão ser um bom homem? Kátia, falou uma coisa ali importante. Não deixa Kátia, é interessante. É importante e que já coisa fala. Não tem que também começar a falar do papel de família nessa questão ali. Mas você tem mais de 70% de família cabo-verdiana monoparental. Monoparental. É uma questão importante no debate, a questão do papel de família. E que tipo de sistemas que tem de apoio, por exemplo, aqueles mães monoparentais que têm necessidade de trabalho, de deixar crianças, né, fora sem cuidados, né? É uma questão, é um debate, é que é uma coisa que não pode debater de forma isolada. Não. Tem que ser um debate multissectorial, porque não é uma questão só da violência ou só do Ministério da Justiça, é uma questão que envolve todos os setores, né? Da educação, do ICEG, do Ministério da Família, de tudo que é setores, porque tem um cruzamento, mas tem um grupo de trabalho cruzado forte. Sim, mas não tem que criar também, não tem que criar opções e analisa fundo aquela questão do abandono escolar, o porquê e onde que as crianças também faz o quê e relacionar com a questão essência da questão e relacionar com a questão, por exemplo, de aumentos de criminalidade, de que tem jovens cada vez mais sérios no grupo de thug, da comete homicídio, furtos. Então é um problema social que tem várias facetas e que é preciso chinta e falar sobre ele de uma forma profunda. Ele é deixa só complementa, permite. Agora que não está falando na gênero, agora que não tem aquela estatística que apoia o sexo masculino nessa situação é emergencial. Fazer socorro a esses rapazes. Ao mesmo tempo, não tem um laço branco no Cabo Verde, que é um ONG capacitado, vocacionado para trabalhar só com mantras, né? Trabalha nova masculinidade, trabalha masculinidade tóxica, reintegra homens na sociedade, faz todo um trabalho de recuperar pessoas, né? Não estou falando onde que laço branco está na política de governo. Não onde que está. Já tem tantos anos na Cabo Verde. É uma entidade internacional, uma ONG internacional, com capacitação fora de série, com vocação fora de série, que mesmo sem dinheiro estão dados a fazer trabalho incrível. Então, a melhor que está falando de equipas multissectoriais, que está falando, não tem nenhum gosto, mas vou falar
não tem uma equipa forte, não se faz cruzamento, não sei aquilo outro. Qual é a consequência de tudo isto? A questão é que nós em Cabo Verde não te trabalha não te faz e grupos de trabalho, não te olha indivíduos destacados nos grupos de trabalho, mas depois aqui no Bahia, no público-alvo, é que está sentindo nenhum efeito desse trabalho ali na sua vida pessoal. E nas políticas públicas, se é que está chega quem é que mexe de facto, não se pode pedir que políticas públicas. Porque, deixa só terminar as coisas, para uma ideia importante. Dentro do campo científico, a melhor quem faz uma investigação, o Paulino faz uma investigação, o Cássio, por exemplo, Paulino está andando tudo praia, tudo Cabo Verde, está trabalhando com vários grupos ao mesmo tempo. E tem muitos dados. O que é que está fazendo com esses dados? Para só conversa com cada chica. E pode gosta com ex-reclusos que é vítimas de agressores, ex-agressores, mas ele está com um conjunto de alguém que olha que se quer coça, maltas que tem nada para fazer na vida, que tem nem comida para comer. Então é por isso que nós, Cabo Verde também, lidera a estatística de reincidência criminal. Nossa reincidência criminal ele é bastante elevado. Agora, quando eu falo de reincidência criminal, você pode pedir um outro setor muito importante, que é a institucionalização do recluso. Os reclusos institucionalizam-se. Não querem mais viver fora da cadeia. Agora que sei, é fazer alguma coisa, a pessoa não volta. Que é um lado bastante perigoso. Sim, mano, você pode pedir tudo de uma construção cognitivo-perceptivo de uma sociedade. Isto é muito mais profundo daquilo que nos está fala ali. Jacobo, também falando daqui a bocado, enfim, qual que seria, portanto, o papel de centro de acolhimento psicológico, mas também Paulinho tem falando de qual que é o papel de laço branco e segue, e não hoje, enfim, estruturas de Estado. Nós também falando daqui a bocado qual que seria o papel justamente para contornar aquela fatalidade que eu falei de um recluso e institucionaliza. Né? Nesse momento. E hoje no espaço de cadeia é um espaço melhor do que se ali fora. Bom, estou falando dele daqui a bocado. Mas antes, enfim, porque o tempo já está avançado, não queria para no fogo com cozinha naquele caso reportado para o jornal A Nação. Paulino, não te começo para bom. Bom que boa instituição e acompanha essa situação da rádio para o jornal A Nação. Olha, o que se fala, modo que instituição Laço Branco se te acompanha, se te lê, enfim, aquela situação flagrante de assédio sexual num espaço laboral do Estado e que envolve uma alta entidade do Banco Mundial. Geralmente é algo que um jornal já te traz, ou seja, não traz coisa debaixo do tapete, que é a ponta do iceberg, mas para mim isso é bom, trazer isso para esse debate, fazer com que a sociedade comece a tomar consciência de coisa que existe, porque provavelmente se outras mulheres põem boca no trombone, para ser uma próximas edições de 6 meses, 1 ano, ou todos os órgãos de comunicação, vai ser à volta disso. E porque é uma realidade social que não tem e que nunca te orgulha, mas que não tem ele baixo de pano. E que instituições mesmo começam a agir nesse sentido. E mesmo quando não te percebe, mas vítimas fazem denúncia e a própria direção de instituição também meio nos cala a boca, nos que outro, porque o agressor vai continuar. Porque a coisa... E é um pouco nesse sentido que tem sido o dia a dia e dessa prática, e que no mestre papel dele, no mestre, e faz com que outras pessoas entendem mais a vítima, faz com que outras pessoas entendem mais o agressor, porque muitas vezes o número grande de vítimas que até não são meio vítima, nem de assédio sexual, nem de assédio moral, e um número grande de agressor que até não são meio agressor. E não nessa dimensão, mas quando muitas vezes faz conversas reflexivas na comunidade sobre VBG, muito alguém está fazendo perceber uma minha vítima, que nunca tinha noção, fazendo perceber uma minha agressor, que nunca tinha noção, porque infelizmente na nossa dimensão a agressão ou a violência para nós é a agressão física. As outras violências não físicas, infelizmente o sistema ainda que tem um lente para olhar
e como violência. Kátia, não sei mais se está na linha da frente e tem alguns diligências que eu estou, vou estar falando já, mas antes eu queria perguntar a Jacó se que as visada esteve bem, se faz direito bem, faz aquela denúncia. Claro. E autoconhecimento, e autorrespeito, tem consciência de boa individualidade enquanto sujeito na organização. Ele é fundamental para sustentar aquilo que não está falando de nossa dignidade enquanto pessoa. Então, isso faz muito bem. Triste é tudo aquilo que você está falando à volta disto. A negligência de tudo quem é que é responsável no trabalho. Uma hora que tem um denúncia daquele, o mais importante é que se é verdade ou mentira. É que aquela que é mais importante. O mais importante, imediatamente, é suspende o agressor e desenvolve um processo de averiguação. Que foi o caso. Que foi o caso. Porque... Hã? Mais ou menos. Não. Bom, mais ou menos. Mais ou menos. O que eu quero entrar nessa matéria. O que eu quero falar é, o mais importante é, tem uma denúncia, tem que ter uma averiguação. Tem que ter uma averiguação. Tem que abrir um inquérito de averiguação. E enquanto isto, pessoas têm que estar suspenso. Pessoas que podem estar no local de trabalho. Para uma licença tem mais outra coisa, licença de tráfico de influência. A mim tem um processo contra mim, minha chefe. Não tem acesso a todos os colaboradores. Obviamente quem tem poder de mim na investigação. De mim naquele inquérito. Aquele inquérito não é fim por caber nem absolutamente nada, porque a mim, enquanto visado, não teve oportunidade de mim na todo aquele processo. Aquele é algo que está é muito feio, é muito vergonhoso. Para o país mesmo. Para o país. Gosto de acontecer com esse senhor ali, mas tem vários casos que têm estado a acontecer e que pessoas têm estado a ter apoio psicológico. Vários. Que envolvem pessoas, chefias. E pessoas têm estado também para de modo que pode lidar com aquele assunto ali no contexto de trabalho sem fazer denúncia. Sem fazer denúncia. Que aprende lida com a situação sem fazer denúncia para que perde trabalho. Que é muito bom também, né? Claro que é bom. Licença está creflau para boa de modo que é grave a situação de assédio. Ele é tão grave, ele apoia a estabilidade econômico-financeira em causa, em que ocorre para trás, porque tem como vive sem o salário. Sabe? E bota meu, você está sentindo, você está sendo aflito, mas boca tem confiança na lei. Por falar assim, não está fazendo denúncia, não está ser protegido e ainda continua com o trabalho. Aquele cenário ali na vítima, que existe. Então, o que a vítima está fazendo? A vítima está falando, não tem que gerar inteligência emocional. É que dispõe também. Não, é que a questão nem é que dispõe. A questão é do posto do trabalho mesmo. Está difícil ter trabalho ali na Cabo Verde. O que você explica para quem que você está ouvindo é, pessoas que preferem ganhar ferramentas para gerir emocionalmente aquilo que você está passando a ser volta, sem, se não está falando ali, sem estrilha, sem da puramente ser posto de trabalho, de que vai, para que está confia uma justiça a ser feito, pelo menos num tempo útil, que se a família que fica prejudicada a nível daquele salário que tem. Agora, que as duas senhoras ali, se manda falar, para pes expõe, e para uma situação já estava bastante grave. Pes vai ter que expõe. Pes está se gosta na boca muito, e para uma situação que você para aguentava mais. Muito bem. E cá antes de responder, queria apenas falar ali, mas, enfim, para a informação que não tem, presidente do Conselho de Administração de instituição, enfim, para a informação que não tem, se toma tudo diligência no sentido de evita coabitação no mesmo espaço, tanto do visado como do suposto agressor, e muito mais do que isso, enfim, quando teve conhecimento disso, teve conhecimento praticamente a sair na jornal e já tinha sido reportado para entidades superiores, designadamente ministro e secretário de Estado, e facto nesse momento é que, segundo o ministro Olavo Correia, o contrato de cidadão e que estava a ser renovado. Agora, o que eu quero perguntar é, enfim, e segue
de que forma que entra nisso, se está envolvido, qualquer procedimento, qualquer ponto de situação, se o quiser avance. Sim. Bom, e segue, não tem um protocolo com o GP, que é coordenador de... Pode falar que é esse que é responsável para pós. Não tem um memorando com o GP que não trabalha com as questões de VBG, do assédio sexual e dentro de que esse projeto que é financiado pelo Banco Mundial. Então, nós não teve conhecimento através do GP, que recebe aquele denúncia e contacta e segue para avançar com procedimentos, né, de investigação e encaminhamento. O que é que não foi feito assim? Depois que não recebe aquela denúncia, não teve um encontro com a suposta vítima para pedir permissão, para não poder, né, dar seguimento e usa... Apanhou-se perguntar o que é que faz? Não, nunca acontece o que faz. Não recebe aquele denúncia através aquele queixa através da UGP, nunca não tem termos a dar toda liberdade para não conduzir, para não encaminhar para onde que não acha necessário encaminha aquela denúncia e dar também um pouco conhecer aquilo que ia ser o processo, por tempo, por demora, para estar ciente daquilo que vai ser, mas já cofra o processo, que às vezes é lento e doloroso. Então, depois o que foi feito, de acordo com aquilo que quem é conhecimento do caso, o coordenador da UGP vai diretamente na local de trabalho e suspende. Nunca usa a palavra suspensão. Os dois foram colocados em teletrabalho para que tem que coabita. Mas a mim não tem conhecimento de uma queixa só. Só uma queixa só. Foi posto os dois na teletrabalho. Mas o suposto agressor, depois de alguns dias, volta a local de trabalho para morar, né, que cumpre ordens, e foi novamente enviar um e-mail para o senhor, que foi determinar que tem que sair do local que pode frequenta, mesmo a suposta vítima não estando lá, que pode, enquanto o processo decorre. O processo foi encaminhado para a Inspeção Geral do Trabalho. Nesse momento, o que pode falar é que já foi feito audições tanto para a vítima que tem da queixa e também para o suposto agressor, dentro de alguns dias ou semanas, também dado aquele parecer, não é? Para o GP, para aqueles trâmites legais, não é? Que é questão administrativa, suspensão, mas já foi comunicado também o que tem conhecimento, é que também o contrato era até agora, no mês de julho, que não vai ser renovado. Que ele é uma decisão que eles tomam, independentemente de conclusão ou não do processo. Mas uma coisa que é importante e não tem que ter reforço sempre, é que toda empresa tem que ter essas políticas para modo assédio moral. Ele é que tem uma investigação criminal, administrativa. Então, toda empresa tem que ter claro procedimentos internos, por exemplo, na caso da assédio moral. O que é que vai ser feito ou não, não é? Se nunca tem que a política dar claro, na coisa que ainda base é para afastar a pessoa de ser local de trabalho. Então, esse tipo de política tem naquele projeto que é financiado pelo Banco Mundial, será claro procedimentos na caso de assédio sexual e moral. Então, vou obrigar a assinar um contrato, você sabe de aquele norma lá. Então, às vezes, a falta de procedimento institucional que está fazendo com que muitas vezes está com isso que já falei, pessoas utilizam essa influência para mina, para ameaça quem quer pôr como testemunhas e tudo mais. Então, o objetivo que teve em mente quando determinar o afastamento tanto do suposto agressor como a suposta vítima de trabalho é para que tenha aquele tipo de problema de contaminação de processo, né? Então, mas isso só é possível se ter um procedimento claro e bem delimitado. Então, o ICEG não recebe as denúncias no mês de março, se nunca estiver em mês de março, que não recebe, foi o GP receber um dia, aquele dia mesmo não foi chamado, não encaminha aquele processo para a Inspeção Geral. É claro que, pronto, tudo isso tem que ser timing, se manuflar é que é o único processo que tem agora em mãos, como nas questões laborais, que é a sua assédio moral, tem outras questões, então leva-se tempo, e é um processo que realmente satura alguém com tem que ter um desfecho. Por exemplo, há tempos também teve um caso no nosso ministério que teve um desfecho com consequências
para o agressor, não é? Foi feito termo de concessão de serviço e tem que ter. Porque a hora que não tem esse tipo de casos no Ministério, que é coisa que fica, que está saindo no jornal, que tem visibilidade, não tem que mostrar, mas ninguém que se impune aquilo que é nos lei. Muito bem. E, Paulino, que você acha de tudo que a ação que foi desenvolvida, Cátia já descreveu no que você acompanha esse assunto, ou Butacha devia ter uma ação mais enérgica, tanto mais que, enfim, para aquilo que a imprensa fala, é senhor reincidente nesse tipo de prática. Pode, e perante tudo aquilo que Cátia já falou, e não está pensando em instituições, pelo menos nesse caso, de trilha, né? E não tem que dar cavaco e a coisa. Mas a minha questão é pergunta quantas centenas de outras situações de assédio moral e sexual que nos tem estado e que nos tapa, nos está por baixo do tapete. E por quê? Porque vítimas que conseguem chegar nas instituições, que conseguem chegar naquele direito, que conseguem pôr coisa no ventilador. Porque que é a situação que eu tive. Mas se não bem põe lente para não analisar situações de violência, ou seja, assédio sexual e assédio moral no dia a dia e nas instituições ali no Cabo Verde, você está chove. Essa está chove. E pronto, graças a Deus, naquele dia você está tendo desfecho. Mas não pode falar, mas tem N outros casos que até tem desfecho e até que vítima continua a sentir, mas Estado que está ali para mim. Mas Estado que está ajudando, mas Estado que está amparando. Porque perante situações de violência, cabe ao Estado amparar a vítima, com base na lei, com base nas instituições que existem. Mas, nessa dimensão, muitas vezes, nunca está ali. E muitas vezes, nesse caso, nunca tem exemplos claros. Por quê? Porque o nosso desafio é pôr lente para não entender a dimensão não física, a dimensão psicológica, a dimensão da violência simbólica. Porque não pode dar o caso de violência psicológica no casamento. Tem um caso de quem faz denúncia, vítima vai na procuradoria, essa está sofrendo ameaça de morte por parte do marido, procuradora, mulher, fala, aquela máquina tem queixa. Aquela máquina tem queixa. Eu falei, o que matar um conta tem queixa. Você está desacata a autoridade, você não está mandando fichão. Agora, não imagina, são dimensões que não se entende para não poder perceber de coisa que não se trabalha e para que instituições podem levar avante. Porque uma coisa é fazer lei, bonito. Mas outra coisa é meter lei na mente de decisores. É meter lei, porque também um monte dos decisores que o processo estava passando nesse momento, amigo, eu assédio, um monte de mulher de aquele outro, não está trazendo coisa para mim tomar decisão, para mim condena. Agora, também uma coisa que toma atenção, que é importante, não tem mulher na local de chefia. E que é fundamental, porque hoje nós trabalhamos em questão de paridade, para que a mulher também comece a tomar dinâmica de proteger outras mulheres. Naquele caso, para aquele que me percebe, a chefa não fez isso. E não fez tanto, para aquele que o jornal falou, a chefa falou, mas está de baixa, é que coisa. Mas porque muitas vezes a mulher que estava para cargo de chefia, essa estava vestindo um casaco de homem, para bem exercer, e que essa leva feminilidade para que esse posto que essa estava ocupa. Mas é fundamental que não tenha mulher na cargos e nas posições, pelo menos para equilibrar e para tentar também dar mais atenção a essas questões ali. Já quero acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que o Paulino já falou tudo. Essa questão ali na instituição, de fato, muita gente é tão triste. Se nunca tem uma comissão de ética na empresa, se nunca tem uma cultura organizacional que te mostra maior que a empresa te lida com denúncias de assédio, de qualquer tipo que for, depois também fica muito complicado de facto. Sim. Porque assédio é base e tem um fumo. Tem empresas que também espera para prova para tomar. Não. Já tem Paulino assediando, Paulino fica suspenso, não te faz averiguação, depois não te chama Paulino não.
mas o tem que ter a quem é que é vítima, ou suposto vítima, algum conforto. A empresa tem que estar mostrando me protegido lá dentro. Então, se você sofre um caso daquele ainda não se questiona, e não se fala de pessoas que podem ter seus compromissos marital, podem ter seus companheiros, quer dizer, não. Naquele caso ali, ainda por cima, quando a pessoa pode ser reincidente no mesmo tipo de prática, acho que não tem que ser bastante peremptório. Agora, o que não está hoje naquilo que vem a público, há uma tentativa de um exercício de tráfico de influência bastante grande. Não é aceitável isto. Não é aceitável. A própria instituição desse senhor ele deve bem a público pedir desculpa para o povo de Cabo Verde. A escusa é que pode resumir só a questão administrativa, não. Esse está rescindido, esse contrato e tira fim é que está renovar o contrato. É que bem assim, não. O Banco Mundial tem que também pedir desculpa. Informação que não tem é que aquele senhor que está lá, por indicação do Banco Mundial, ele participa num concurso internacional e acaba para chegar ali. Quem é que chega, forma que chega ali, a instituição que faz o contrato tem que pedir desculpa ao público. Por questão, independentemente de ser, e não sabe meio difícil, ser provado ou não tem que tomar cuidado no perfil de pessoas que não te contratam para entrar para estar naqueles cargos lá. Por uma hora que você vai fazer, que entra em cima da Floco, que entra a União Europeia, que entra alguns de que as Nações Unidas, que ali mesmo participa como consultor, em que todo fim de semana tem teste de ética. De ética. Então fazer uma bateria de questões. Fora, mas e que ali deve ser prática também do próprio governo de Cabo Verde. Então aquela prática ali, naquele nível lá, é algo que de facto nunca deve deixar passar assim de forma simples. Cátia, de qualquer forma, enfim, ato e a consumo, enfim, está para ser provado, o inquérito está aberto. O que eu quero perguntar, tendo em conta também um pouco a experiência e âmbito de atuação da ICIEG, naquele caso, na hora que for comprovado, que ações é que serviço onde isso ocorre, que ações, que medidas ele toma para que repita esse tipo de caso? E isso é uma questão que nós começa a bem trabalhar, né? Nós começa a discutir pelo menos a nível dos ministérios, não é? Uma questão que é importante é trabalhar tanto a nível de chefia, em questão de formação, sensibilização da informação, tanto a nível também de funcionários, para não saber reconhecer, tem como prevenir, e olha que não tem casos de que não pode recorrer, onde não pode recorrer. Porque se me já falo ali muitas vezes, a própria vítima que sabe que essa é a situação de assédio. E a hora que sabe, às vezes é que sabe qual é que é o procedimento e onde que é bem. E também tem questão também do emprego precário que Cabo Verde tem. Então, no setor organiza, planifica fazer nunca se fala conferência, um debate a nível da administração pública, a questão do assédio moral e sexual no contexto do trabalho, e faz uma proposta para não encaminhar a nível dos ministérios para no começo de trabalho em termos de comunicação, de informação, sensibilização e produção de um cartilha informativo, não é? Nessa questão do assédio, e também lança talvez, não é? Com quem sabe, lança essa ideia de que cada empresa, a nível dos ministérios, tem políticas, procedimentos claros a nível de recursos humanos. Fala sobre a importância também da questão dos recursos humanos, como que não pode intervir, como que não pode e papel que recursos humanos têm na questão do assédio, para ter procedimentos claros, que a hora que acontece um caso de que ele nunca fica assim uma barata tonta, uma que não está hoje, uma que não está fazendo, não está bem, não. Mim tem procedimento interno, na caso do assédio, isso mais aquilo, e que liga o procedimento até que o processo seja finalizado. Em termos legais, que já ninguém questiona. A mim tem algum processo, ou onde que lei está por suspender, como é que isso funciona. Bom, se não tem esse procedimento interno, está lá para cumprir. A hora que nunca tem, cada um faz como quer, de acordo com os interesses de cada um. Então é importante, mas isso é importante, e é só uma coisa que tem realmente algum tipo de efeito na prática se instituições assumem isso como um problema da instituição também, né? Não só aqui que se tira esse mapolinho da flor. Assim, que é um problema de instituição, de pessoas que é segurança
ok, boa vítima, você ser vítima, dirige para lá, faz a denúncia, não está averigua. Não, só que vai para a comunicação social que toda a gente quer dar resposta para mostrar o que está fazendo. Então é uma questão, é um debate que tem a nível de instituições públicas e privadas, a nível da sociedade civil no geral, para que realmente não tenha procedimentos claros. Né? Porque lei se está, prova assédio é um bocado difícil. Um pouco é um bocadinho difícil. Né? Tá bom. Então não tem incentivo a pessoas a fazer queixas e depois lá está. ao que chega no momento é que consegue prova e é que fica mais prejudicado ainda. Então é uma coisa com várias facetas que tem que ser discutido e fazer modificações que é preciso fazer. Paulino, você tem comentado já e enfim que ele serve de ritual, enfim que tem lá dentro, enfim que o senhor tinha alguns atos, um cozinha esquisito, nomeadamente quadros. Exatamente. Você comentando que ele já, mas antes queria perguntar a Jacó, tendo em conta a sua experiência, enfim, um teorizador, um estudioso daquele que estão ali, simbolismo daquela situação ali, né? Envolvendo um quadro do Banco Mundial, enfim, numa instituição que movimenta grandes quantidades de dinheiro, enfim, até lida com empresas, né? Está promover empresas, etc. Butachama tem condições para abrir um amplo debate nacional à volta dessas questões, ou não deve continuar com as ações de cozinha avulsas, cada instituição nesse bunker, e está a fazer, e está a tentar ajuda se me pode. Acho que a trilha agora é a administração pública, mesmo o ministro da administração pública deve aproveitar as oportunidades enquanto governante e lança esse debate mesmo para a sociedade cabo-verdiana e assume um papel de liderança nesse debate. Então pensamos que está condições de criar para não debater do ponto de vista, não só do ponto de vista de direito, mas de tudo que as áreas que podem ter uma perspectiva sobre esse assunto ali. Porque, como psicólogo, enquanto diretor do centro de atendimento psicológico, já não recebe várias pessoas, homens e mulheres, vítimas de assédio moral e sexual. Ultimamente, mais assédio moral, em que pessoas têm dificuldade na lida com ela, na identifica e depois na lida com ela, aquela coisa que a Kátia falou, modo que está resolve, porque existe um protocolo interno da empresa, nessas instituições. Agora, é algo que está praticado do mais alto cargo, é uma prática que existe na vertical e na horizontal. Então, não se fala de algo que a ministra da administração pública, né, e tem uma oportunidade, na minha opinião, de ouro, para introduzir algo inovador na administração pública cabo-verdiana, que mostra que esses protocolos ali, que Kátia fala dele, que protocolos que não devem introduzir na administração pública, pelo menos, para não evitar essa prática, independentemente de quem é que está à frente de serviços. Independentemente, não deve ter um protocolo na administração pública que está dando garantia, mas não está lá a trabalhar, mas nem ministro, nem diretor-geral, nem diretora, nem ninguém que é nosso chefe, que tem esse direito, porque tem um autor cabo-verdiano, acho que num livro que está falando, se tem algo que cabo-verdiano é bom nele, é benefício da negligência da lei. Né? E lei às vezes é tão explícito, se me Kátia ia falar várias vezes, então entre sofre um assédio moral e apresenta queixa, que depois que você está bem dando nada, em ficar 2-3 anos, e está impactando a nível de desenvolvimento profissional. Então prefiro aguentar de meu. Repara, canto alguém que é no conche, que está trabalhando na praia, e está tirando trabalho de manhã e já a ordem de transferência para um outro lugar. Sem nenhum justificativo. Mas que ele dá as Cabo Verde. Por quê? Então, tem um aspecto cultural, tem um aspecto sociológico bastante grande, e tem a minha incide sobre aquele aspecto individual, né? A nossa capacidade enquanto sociedade, cognitivo e perceptivo, forma aqui no processo, forma aqui hoje,
que forma que não processa a situação ali. Acho que no fundo é aquilo que não se está pode, né? Então é isto. Muito bem. Paulino, suposto agressor, queria comentar? Já passo a palavra. Suposto agressor tem um ritual, enfim, com características medievais, né, muito antigas, digamos assim. Por exemplo, na sala tem um quadro com girafa a beijar a outra girafa, que é o que está na jornal A Nação, e diz a suposta vítima que lhe foi dito que aquele quadro era para ela se acostumar a mentalizar, né? Um outro aspecto também escabroso, digamos assim, né? E enfim, o suposto agressor terá estabelecido um estranho jogo de prémio, né? E penalidade para a equipa, onde iria definir para cada um e em separado os termos desse jogo. No entanto, os funcionários do sexo masculino nunca foram informados desse alegado jogo, enquanto para a vítima foi definido um conjunto de penalidades, como ir ao trabalho de saia curta para receber palmada nas nádegas, dar um beijo ou, caso não aceitasse, teria de pedir a demissão. Havia lá uma pressão muito forte sobre essas duas avisadas. Isso e mostra, talvez, que a pessoa, sendo o suposto agressor um estrangeiro, e de bem pensa, mas está num terra sem lei, ou aquele que crioulo mais fundo está falando, e pensa me da Joana. Ou seja, e que eu uso um conjunto de mecanismos e que muitas vezes acreditando, porque também uma coisa está fica impune. E um cachinte na notícia e uma houve reação coletiva. Mas houve simplesmente as vítimas que procuram fazer denúncia. Muitas vezes, nesse caso, ele pode ser cada um por si, Deus por todos. E que fica com essa sensação de colegas, enquanto toda a equipa que está fazendo parte de instituição. Mas esse senhor, pronto, para aquele que notícia mostra, se isso for verdade, e é algo que merece ser apurado, e esse senhor merece de apoio, e também porque tem alguma coisa que está a fazer com que faz que era. Mas nosso grande desafio está na que aquela questão que no pai pede há bocado de educação. No mês de nova educação, no mês de uma educação que está construindo atores reflexivos, atores que questionam constantemente o pensamento, o sentimento e a ação. Porque nós estamos numa educação muito mais lógica, matemática. Esta, portanto, é uma mensagem do Laço Branco a toda a comunidade laboral cabo-verdiana. Eu já vou passar ao Jacob Vicente para o mesmo. Porque no mesmo nova educação, e Laço Branco, nosso trabalho faz isso. Construir atores reflexivos. Construir homens com uma mentalidade que ele te questiona. Porque mim costuma hoje a mulher mais bonita que Kátia, gente-ma, se tá comer com ódio, toma minha cabeça, para-se, Paulino. Não, para-se, por quê? Questiona minha cabeça. Retira. E é essa educação que o Domingos se faz na sociedade cabo-verdiana, para que não construa um novo ator. Me como homem, para aprender a questionar minha atitude e meu comportamento. Não, é minha instinto sexual, para aprender a ter autocontrole enquanto pessoa, para aprender a olhar o outro como ser humano. Pessoa humano, em vez de objeto do prazer e objeto sexual. Então isso é o caminho que não pode trabalhar para não minimizar e para que um dia não tenha uma sociedade cada vez mais consciente. Mas também para mulheres, ou toda a sociedade, não percebe, não tem as lentes para não perceber situações de vítima, de que não se sofre, e para não perceber situações que não se comete agressão, tanto sexual como imoral. Muito bem. Não só de falar de vítimas e vítimas do processo, não te esqueças de testemunhas. Papel de testemunhas nesse processo todo, porque às vezes tem testemunhas, mas qual é a consequência também disso se torna as testemunhas que depois se recuam no final? Isso tem casos, né? Não, esse caso aí tem várias testemunhas. Por exemplo, de processo que não recebi foi uma avisada e várias testemunhas. Por exemplo, o processo que de nosso Ministério também teve uma avisada e várias testemunhas, mas tem outros casos que, por exemplo, processo que tem prova suficiente e para uma hora de testemunhas também na fim da não encaçaram com hoje. Para uma hora também não tem a questão ali, né? Testemunhas muitas vezes também fica avisado no processo.
As mesmas ameaças que pode fazer para a vítima, pode ser para testemunhas também. Então, ele é um processo que depende de testemunhos. Kátia, acho interessante a forma como resiste à pressão de Paulino, o dia a dia, enfim, no confronto social com essa provocação masculina. É sempre assim. Essa é uma questão interessante, Paulino. Nunca sei, foi introduzido, ou seja, já existiu introduzido, mas agora quem teve contacto com um crime, né, que é a importunação sexual. Que pôr muito bem em quadra que as coisas que podemos estar fazendo ali. O Cátia não foi colega de trabalho há bastante tempo. Não é? Ele é uma tipologia de crime que também é difícil Olha, não pode ser processado. Sim, que também é difícil de... Acho que nunca tem um processo, porque ele é um crime particular, que tem que instruir o processo e tem um custo, mas acho que as questões que podemos pode dar de início de questão de importunação sexual, não é? É a hora que seu comportamento a nível a mim, em relação a mim, em termos sexuais, pode causar algum tipo de desconforto. Por exemplo, você está chamando de gostosa, disso, mas aquilo, se você está na rua, por ser enquadrado dentro desse lei. Mas acho que a nível de lei, não tem lei na Cabo Verde, que abrange vários tipos de crime, mas a questão às vezes é aquela praticidade e também o conhecimento que pessoas que têm em relação a esse tipo de crime. Então acho que o trabalho que tem que ser feito mesmo é um trabalho lá de base. É um trabalho lá de base, não que o topo começa a mexe muito tchau mesmo, mas não tem que fazer aquele trabalho tanto vertical como horizontal, porque até adianta o trabalho é só base e chefias não, ou só chefias a base também não. Acho que é um trabalho que tem que ser feito em termos de comunicação social também, para mostrar a importância, sim, que tem na caso do tipo de denúncias e vítimas, mas não tem que ser uma vítima só que vai comunicação social, esse trabalho como forma de um último recurso e muitas vezes fragilizados e essa expõe e sem pensar às vezes na consequência que isso pode bem ter mais tarde nessas vidas. E será que isso tá faz com que esse consiga resolver o processo mais fácil? Nem sempre, não é? Então, comunicação social não tem que fala, sim, leva temática. Por exemplo, eu não tenho um caso de querer não fazer um debate, ok, não é? Não faz barulho, não fala, recorrente. É que só que tem casos que estrilha, São Paulo é algo que no mês se fala de forma recorrente. Não tem que ter pessoas para fazer investigação em termos de comunicação, faz investigação, faz documentários, leva a informação não de forma reativa, sim, mas trabalha na informação. Já que onde que você entretenimento entra mais uma vez e Mada Paulino fala uma pessoa com o perfil daquele senhor que, enfim, intenta ou supostamente terá intentado esse tipo de incursão, se também, enfim, é suscetível de ser atendido do ponto de vista psicológico. Sim, claro. No centro de atendimento psicológico não tem 12 psicólogos que trabalham conosco, um psiquiatra, um neurologista. Então não tem técnicos com vários perfis. E no Estado trabalha com vários tipos de pessoas. A nível comunitário, por exemplo, você também agora começa a colocar alguns psicólogos mesmo nas associações comunitárias para fazer essa intervenção, tipo o SOS psicológico na comunidades, junto com as associações comunitárias. Lá no centro, que é uma clínica, já não tem várias vítimas que depois de atendido, esta acaba com ganha aquela consciência de várias situações que acontecem. Depois fica mais claro em termos de modo que está afetado. Para modo, se uma carta às vezes está tão vulnerável e sem consciência da real situação. Agora, o agressor, se uma Paulino falou que talvez também este apoio, ele é atendido e está fazendo sempre, quer vítima, quer agressor, está fazendo uma avaliação psicológica, de acordo com o resultado daquela avaliação psicológica, que não está conseguindo fazer, que não está conseguindo determinar que tipo de intervenção que o psicólogo pode fazer. E talvez psiquiatra. Então, existe um trabalho científico que não está fazendo lá na Centro de Atendimento Psicológico, que é bastante válido. Por exemplo, se ICEG manda a vítima para lá, não está fazendo uma avaliação, não está fazendo todo um procedimento técnico a nível de saúde mental,
e não te produz um relatório que pode ter ser peso no processo. Que pode ter, não, tem ser peso no processo. Então, mesmo com alguns magistrados, quer judicial, quer pública, o que não tem estado está falando exatamente isso, leva em consideração essa dimensão psicológica ali, do ponto de vista científico. Agora que tem um relatório feito por um psiquiatra, por um psicólogo, em que está flow, não pode determinar um momento em que a vítima começa a se sentir mal e mora que é suposto pressão que tem estado a sentir, mora que afeta ele. Tem testes psicológicos que não te aplica, tem um conjunto de coisas que não te fazer, que é só conversa, não. É aquele que precisa ficar claro. O psicólogo tem um conjunto de ferramentas que te faz para tirar na verdade das coisas. Então o próprio juiz também pode determinar num julgamento, numa sentença de aquela natureza ali, e pode determinar a intervenção de um psicólogo especialista em que entra com testes para hoje até que ponto que determinadas dimensões que a vítima se descreve como algo que afeta depois da situação ali, condicionam. Se é factual ou não. Sim, então... É super importante que muitas vezes negligenciados no processo, por exemplo, de crimes sexuais, não é? O impacto que a ação do agressor tem na vítima, porque afeta a dinâmica a nível social e psicológico. E a questão do trabalho psicólogo, acho que não tem que ver com outro. Não, sim. Eu pego um coisa que um indivíduo está falando, não, sim. Nunca faz. Ok? Ele ia falar, não, nunca faz. Sim. Mas ele deu entrevista com o psicólogo. Sim. Botem formas e olha se faz ou não. Não está capaz de determinar se faz ou não. Não está aplicando um teste de personalidade. Depois não está fazendo não pode aplicar uns outros testes e com base na entrevista. Para onde tem margens de erros, cientificamente é capaz de provar se é fazer ou não. Ou botar da magistrado ferramentas suficientes para decidir melhor. Portanto, a escusa de fazer, muita gente faz me viola, por exemplo. Me viola, nunca viola. Não, ele sim, o psicólogo, o papel do psicólogo é muito importante na determinação dessa realidade. Paulino, quer fazer um comentário no FIT? Não, é só flama, essa questão é uma questão que infelizmente está mexe com a alma de alguém, está mexe com a alma de muita gente e que não mexe entender, não mexe papel dele, não mexe fazer com que a sociedade percebe e as violências, percebe o assédio moral e o assédio sexual na local de trabalho e em outras dimensões, para não entender, para que cada agressor ou cada um de nós no começo da pergunta, será que na situação tal nunca foi agressor ou agressora? Será que na situação tal nunca foi vítima? E de que forma nós é capaz de procurar caminho para não minimizar e caso for vítima, tanto com denúncia ou com procura apoio psicológico para não saber minimizar o impacto que isso traz na nossa vida, e também mesmo o agressor percebe, está atento, identifica aquela e também percebe, procura ajuda e procura orientação para que não tenha cada vez menos casos de assédio moral e assédio sexual e na dia a dia ali na Cabo Verde. Muito bem, só para lembrar, é um trabalho do nosso colega Daniel Almeida, publicado no Jornal da Nação. Relativamente à legislação, o artigo 152 do Código Penal estabelece que quem, abusando da autoridade que lhe conferem suas funções, assediar sexualmente outra pessoa por ordens, ameaças ou coação, com a finalidade de obter benefícios de natureza sexual, será punido com uma pena de prisão de até 1 ano ou com multa até 100 dias. Já o Código Laboral, de acordo com o seu artigo 410, também pune o assédio sexual, neste caso com uma coima até 2 anos do salário mínimo da função pública, designadamente quando cometido pelo empregador, gerente, supervisor ou outro agente do empregador, tal como professor, instrutor, treinador, formador ou qualquer outra pessoa que, tendo autoridade, influencia ou predomínio moral sobre um trabalhador, o assediar sexualmente, fazendo depender a contratação, renovação do contrato, promoção ou aquisição de privilégios, assim como bolsas de estudos, subsídios ou outros benefícios da obtenção de favores sexuais para ele ou para terceiros. Já em relação ao assédio moral, o
O artigo 411 do Código Laboral prevê uma coima equivalente a 3 anos do salário mínimo na função pública para o empregador que, com ou sem colaboração de outros trabalhadores da empresa, dos administradores, gerentes ou gestores, assediar moralmente um trabalhador da empresa mediante a prática de atos de conteúdo humilhante ou vexatório, traduzidos em ameaças verbais, insinuações com finalidade persecutória, em ordem a criar-lhe instabilidade psicológica, roer-lhe o amor próprio, enfraquecer o seu brio profissional ou isolá-lo no quadro da empresa por forma a levá-lo à prática de atos de efeito reflexivo negativo, tais como desinteresse profissional, falta de pontualidade ou assiduidade ou autodespedimento. Enquanto eu li isso, eu vi-vos dar uma gargalhada. O que é que se passa? O salário mínimo. A própria lei já traz muita fragilidade. Sim. Né? Quer dizer, X meses de salário mínimo. Exato. Salário mínimo na Cabo Verde é quanto? Quer dizer, a própria lei que incentiva pessoas a fazer, porque a hora que não está fala de um salário, de um coima que está chegando nem 50 conto, que ele põe alguém que está ganhando 700 conto, 500 conto, ou 600 cima aquele senhor ali, que ele é canada, é brincadeira, não está na brincadeira com coisa bastante sério. Estás de acordo, Bolin? A vantagem para o desgaste que a pessoa vai ter, o desgaste já que já tem por ser vítima do assédio, o desgaste que vai ter durante o processo, tudo aquilo com conotação negativa. Fica até nem para psicólogo. Sim, às O vezes deputado está a fazer uma revisão geral na legislação. Ele paga psicólogo, ele paga advogado, ele se a família desgaste, ele fica sem renda durante alguns tempos. Quer dizer, existe um conjunto de penalização que aquele lei ele acaba por ser ofensivo para a vítima. Muito bem, fica portanto aqui o apelo dos nossos convidados. Foram portanto 2 horas de debate. Tivemos aqui conosco Jacob Vicente, diretor do Centro de Atendimento Psicológico, Paulino Muniz, da Rede Laço Branco, Kátia Marques, coordenadora da área do VBG do ICIEG. Eu agradeço a todos aqui presentes, Hilian Lopes, Érica Santos e Ivandro Mendonça na técnica. José Mário Correia conduziu esse debate à nação. De todos nos despedimos até a próxima edição deste programa. Temos uma entidade reguladora. Vai haver... E nesta matéria de recursos de Os Estado... administradores têm que ser, na verdade, isentos. Ali na Cabo Verde não tem respeito com o seguinte: o povo fica a falar. Por isso que é importante que autoridades cumpram seu Com papel. essa perspectiva, Cabo Verde reitera perante esta Assembleia o seu firme propósito